Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Você e a Lei, que semanalmente, ou de 15 em 15 dias, a TSIC Internacional apresenta em direto os seus estúdios em Newark para todo o país. O novo padrão será, portanto, quinzenalmente Você e a Lei e de semana a semana, ou semana intercalada, com especial informação onde iremos debater vários assuntos. Mas esta semana, já na próxima quinta-feira, depois da manhã, vamos ter em direto no estúdio o vereador Augusto Amador, que irá responder perguntas dos telespectadores. Iremos ainda falar de animais. Temos muitas coisas no especial informação, de 15 em 15 dias, e depois, na sequência, o programa Você e a Lei, todas as semanas, com Moisés Absam. Hoje temos também, diretamente do Brasil, como é nosso comentador residente, aliás, quando está por cá, Miguel Reis, da Miguel Reis Associados, tem o seu escritório também em Newark, sede em Lisboa e delegações no Brasil, em São Paulo, no Rio e em Fortaleza. Não é, Miguel? Boa noite. Isso mesmo. Exatamente. E também na Índia, em Goa. Portanto, é Miguel Reis Associados, está hoje connosco também para falarmos de lesados do Banif, e Moisés Absam, que em princípio será o nosso comentador hoje e sempre no programa Você e a Lei, que ele próprio criou nesta estação. Portanto, estamos há muitos anos com Você e a Lei e queremos continuar a estar. Portanto, é um prazer estar consigo, desde já convidamos-lo a ser nosso parceiro hoje, ligando para nós em qualquer assunto que tenha relacionado com jurisprudência, ou aqui nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou no Brasil, ou relacionado com os lesados do Banif, tudo aquilo que queira saber hoje sobre o que é jurisprudência em Portugal e no Brasil, temos aptos a responder às suas dúvidas. Portanto, é muito importante isso. Se quiser ligar para cá, 973-589-3890 é o telefone do estúdio, estamos, como já disse, em direto e podemos receber com muito prazer mesmo a sua chamada telefónica. Moisés Absam, antes de irmos ao Brasil, onde está o Dr. Miguel Reis, eu queria que me lesse a mensagem das eleições do caucus de Iowa, que se realizaram ontem, portanto, em que Ted Cruz foi o primeiro classificado nesta grande batalha com Donald Trump, estando em terceiro lugar a muito pouca distância, Marco Rubio, e deixando para trás completamente, praticamente todos os outros candidatos republicanos, inclusive o governador do estado de New Jersey, Chris Christie, apenas com 2%. E todos os outros também. Portanto, tendo Ted Cruz como presidente, qual será o futuro das leis de imigração? Se o Ted Cruz vai ser presidente, vai ser bem complicado para os imigrantes, porque ele falou bem claro que ele quer também deportar as pessoas que estão ilegal aqui. Ele não crê que é uma boa ideia para ter uma reforma das leis, para ter um caminho para os imigrantes poder conseguir a cidadania americana. Agora, o Donald Trump fala a mesma coisa, mas o Donald Trump, ele fala coisa sem sentido. Ele quer deportar 11 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Que é impossível. É impossível porque não tem jeito para fazer isso. Eles não têm suficiente Portanto, qualquer candidato que republicano, para já, está em desvantagem em relação a Hillary Clinton ou a Bernie Sanders, porque a maioria do povo americano, toda a gente sabe, que é a favor de uma reforma imigratória. Sim. Mas, no caso de ser eleito, seria um problema muito complicado para a administração americana. Porque todos iriam mentir, verdade ou mentira. Portanto, não será possível, logicamente, deportar 11 milhões de pessoas. Não, é impossível. E também, aqui ele não entende as leis de imigração, porque se ele começa uma deportação de 11 milhões de pessoas, ele vai descobrir que 1/3 dessas pessoas está aqui mais de 10 anos e tem crianças americanas. Claro. Com essa situação, a pessoa pode aplicar em frente do juiz para a lei de 10 anos e conseguir o green card. Então, no fim, ele vai ajudar milhões de imigrantes que Toda a gente me pergunta por que é que um candidato republicano atual é tão diferente de Ronald Reagan. O Ronald Reagan era um idealista, um homem convicto e honesto. Ele é um ator e ele pensava que a imigração é uma coisa boa, porque esse país foi criado por imigrantes. Exatamente. Ele falou isso quando ele aprovou a anistia em 1986. Mas muito mudou e os republicanos agora não têm essa mentalidade. Agora, eu não acredito que Marco Rubio, o Bush, Sim. e o Kalish
E aquele cabelo curly, qual é o nome? O Red Paul? Rand Paul, eu não creio que eles estão contra a imigração. Mas o que acontece? Porque eles têm medo de perder a eleição, eles começam a falar que eles estão contra a imigração. Mas eles não são. Marco Rubio, em 2012, foi um do grupo, metade republicano e metade democratas, que aprovou uma reforma de imigração. E quando essa reforma foi para a Câmara de Representantes, a House of Representatives, aí que os republicanos matou isso. Eles nem deixaram essa reforma ser discutido. Eles não deixaram o Congresso discutir, então nunca foi aprovado e tudo caiu. Mas eu penso... Poderá num prazo muito... Aliás, quando eles forem para estados mais azuis, é natural que o discurso mude, porque eles também querem ganhar eleições. Aí eles vão falar que da Califórnia, do Texas. Aliás, o caucus da Califórnia, Nova York, Nova Jersey é diferente. Aí já podem mudar o discurso, não é? Sim, sim. Porque já sabem que... Então, se o Cruz ganha ou Donald Trump ganha, vai ser difícil para os imigrantes. Eu mas queria se também os outros dizer, ganham, exatamente, vai a dar mesma certo. coisa. Eu queria também, antes de passar ao Dr. Miguel Reis, dizer-lhe que neste momento é muito complicado pedir uma segunda via do passaporte. Portanto, se tiver o seu só passaporte, e foi há 10 anos que os novos passaportes foram emitidos, estamos a falar de há uma década, os passaportes americanos que caducarem agora estão a demorar cerca de 6 a 8 semanas para rivalidades. Tanto tempo. Porque há imenso trabalho nos departamentos de imigração, eles não estão aptos para responder a este fluxo de renovações de passaportes que existem. Portanto, se tiver passaporte para renovar, tem que o fazer já, porque só daqui a 6 semanas é que pode tê-lo. Depois, para o ter antes disso, terá que pagar uma sobretaxa e então, sim, se for com urgência, o passaporte demora de 3 a 4 semanas, o que demoraria 2 semanas. É muito fácil, só tem que ir no correio, preencher o papel. Mas fazer com antecipação, para ter o seu passaporte em abril ou maio, porque depois para o verão será um problema, porque é a vaga dos 10 anos. Faz agora 10 anos que os Estados Unidos obrigaram as pessoas que querem viajar para o Canadá e para as Bermudas e para as Caraíbas a ter passaporte americano. Foi há 10 anos. E agora estão a caducar. Não é? Portanto, é importante ter isso em consideração. Antes de irmos ao Brasil, José Santos, muito boa noite, Long Island. Boa noite. Boa noite, como está? Eu bem, Nós estamos muito bem, muito obrigado, caro amigo. Então, qual é a sua pergunta? Ok, olha, a minha pergunta é assim. Sou uma pessoa que já estou retirada e queria saber, portanto, quanto tempo eu posso estar em Portugal sem vir cá. Moisés, você é um cidadão americano? Sim, sim. Você pode ficar a vida inteira. Como? Você pode ficar a vida inteira. A vida inteira. Se você é cidadão americano, você não tem que voltar. Você pode voltar quando você quer. É se você só tem o green card, você é residente legal aqui, mas não é cidadão, aí tem um prazo que você tem que voltar. Portanto, pode ficar fora do país quanto tempo o senhor quiser, caro amigo. Ok, não tem limite. Não tem limite, absolutamente nenhum. Só se tivesse cartão verde é que teria o limite de 1 ano, mas pedindo uma extensão daria para 2, não é? Sim, pode pedir 2. Neste caso, como cidadão americano, pode viver fora de Portugal. Pois é que, portanto, eu terei que cá vir sempre para fazer as minhas taxas. Isso é que poderá fazer à distância ou poderá fazê-lo aqui. Há pessoas que fazem à distância, portanto, tem amigos aqui que fazem as suas taxas e não têm necessidade de vir cá. Antes que você saia do país, você fala com a contabilista e entra no acordo que você vai mandar tudo para ele por e-mail. E ele vai preparar os papéis. Sim, não tem necessidade de cá vir todos os anos, caro amigo. Ok. Certo? Vá, um grande abraço, obrigado. Miguel Reis, como é que está o Brasil? Calor, não é? Está muito calor. E com esse sorriso já cheira a carnaval aí no Brasil, não é? Já cheira a carnaval. Anda aqui toda a gente preocupada com o Zika. Parece que chegou o primeiro Zika, a primeira que chegou aos Estados Unidos, segundo disseram hoje as televisões. Exatamente, já o primeiro contacto... Miguel, hoje o primeiro contacto de Zika, a primeira infecção de Zika por... Não se senta... Não sei se me estás a ouvir.
Eu estou a ouvir perfeitamente. Ok. Eu estava a dizer que o primeiro caso de transmissão de Zika por relações sexuais aconteceu hoje nos Estados Unidos. Acho que foi o segundo. Também o já segundo, se fala é. aqui de... Só me lembro do Isso, Zico, que era um jogador de futebol. isso acho que são as igrejas que querem que as pessoas se contenham. As pessoas vão continuar a fazer sexo, porém sem engravidar, porque o perigo é da malformação dos fetos. Exatamente. Mas, olha, vamos falar de leis. Como é que a situação está em relação ao processo Banif? Creio que vocês tiveram um grande sucesso numa reunião que tiveram em Portugal com vários imigrantes, alguns dos Estados Unidos. Não é sucesso, como é que não se pode ter sucesso com a desgraça do Claro, mas eu digo em termos de resposta, O que se passa eu não consigo relativamente contrapor. ao Banif quer dizer, é um ato administrativo com um efeito equivalente a um assalto a um banco. Ainda não se conhecem todos os pormenores. Agora, as pessoas foram completamente surpreendidas, nomeadamente foram enganadas, muitas delas levadas a investir porque o Estado tinha 60% do banco e de um momento para o outro viram-se sem nada. Nós temos vindo a assistir gente de todo o mundo, estamos a preparar um conjunto de ações em que vamos pôr em causa a medida de resolução, tudo isto para criar condições que permitam uma negociação dos prejuízos. Portanto, há um conjunto de ações coletivas que estão em preparação e vão entrar a brevíssimo prazo nos tribunais. Já entregamos na União Europeia um conjunto de observações relativamente a ajudas de Estado, porque se a União Europeia tinha posto em causa ajuda de Estado de 1.000 milhões, não se compreende que não ponha em causa mais ajudas de 3.000 milhões só porque para facilitar uma venda ruinosa por 150 milhões a um banco espanhol, que é o Santander Tota. O escândalo é que o Estado enterrou no Banif 4.100 milhões, enganou as pessoas para as pessoas serem sócios acionistas do Banif porque era seguríssimo, o Estado tinha 60%. Agora enterra lá mais 3.000 milhões e vende o banco aos espanhóis depois de o desnatar por 150 milhões. Exato. Miguel, eu estava a falar, só interromper, estava a falar em sucesso na resposta dos lesados em relação à possibilidade de uma ação jurídica concertada. Portanto, era a minha observação em relação ao sucesso, Sim, não em relação à desgraça dos outros. Portanto, é preciso alertar as pessoas, nomeadamente as pessoas dos Estados Unidos. É só um instantinho, meu caro amigo. Está bem. Diga. Diz, Miguel, conclui. É preciso, há aqui um conjunto de coisas que se desenvolvem em Portugal e nos tribunais portugueses. Agora, as pessoas que tenham sido enganadas nos Estados Unidos, há pessoas que foram enganadas em todo o mundo, a quem impingiram obrigações dizendo isto é seguríssimo, sem haver contratos de intermediação financeira, nós entendemos que elas devem procurar advogados locais e desencadear contra quem os enganou processos de crime no respectivo Estado. E há alguns aqui em Newark, sim. Eu sei. Porque Deixa-me só interromper, porque eu tenho um telespectador em linha. Muito boa noite, como está? Boa noite, Conselho Pires. Bem, muito obrigado. Então. Eu precisava falar com o doutor para poder pedir-lhe uma informação, se não podia dar, por favor. Com certeza que sim, vá. Pode estar no ar. Ok, eu queria perguntar ao futuro se eu fui agora tratar dos papéis para ser cidadão. Já fui pôr os dedos e agora gostava de saber se antes da entrevista se por acaso podia sair daqui para Portugal ou se não podia sair sair aqui do país, vamos lá. E contei-me mais ou menos estes fatores para ver que esta situação demora entre pôr os dedos e vir a entrevista e depois ir... Moisés. Ele quer saber se ele pode viajar durante o processo? Durante o processo, não. O processo só demora 6 meses. Então... Demora 6 meses? Sim. Em total. No total. Pois, no total. Portanto, eu já fui há 2 meses por os dedos, mas quero dizer, o doutor acha que eu não devo sair do país? Não. Se você precisa sair, você pode, mas você tem que voltar rápido, porque se você tem que apresentar para a entrevista... É que eles podem chamá-lo para a entrevista e você depois não está cá. Você pode calcular que 6 meses vai demorar. Então, se você vai sair, sai, mas fica fora pouco tempo.
Sim. Obrigado. Então, o senhor diz que o processo demora todo 6 meses. 6 meses, vale a pena esperar, eu não arriscava. Sim. Pois. Ok. Então, muito boa noite. Boa noite, muito obrigado, caro amigo. Boa Deus. noite. Boa noite. Esta situação, muita gente quer resolver, mas depois, no fim, vamos ao caso que a entrevista é marcada para a próxima semana ou para daqui a 2 semanas. E a pessoa não está cá. É complicado, não é, amigo Moisés? É complicado se ele não está aí e não pede para prolongar para outra data, Claro. vai perder o caso e vai ter que pagar de novo. E você sabe, é $680 Sim, claro. cada vez que É uma você situação. tem que aplicar. Miguel, as pessoas que perderam dinheiro e que vão encetar obrigações, e vão encetar processos contra o Banco de Portugal, a tua opinião, não, a minha pergunta é esta, achas que não, essas pessoas têm a oportunidade de vir a receber esse dinheiro de volta? Claro que têm. Claro que têm. Isto é de tal forma Mas não, grotesco. os do BES não receberam, não é, ainda? Não, isto são ações para durar o tempo. E a mesma coisa aconteceu com o BES também, que transformaram em ações. Com certeza, não é? mas eles ainda não conseguiram vender o novo banco. Pois, claro. E com certeza não se sabe se alguma vez o conseguirão. Agora vão levar com mais ações em cima. Eu não acredito, eu pessoalmente não acredito que eles consigam vender o novo banco sem negociar com as pessoas que reclamam o pagamento de indemnizações. Claro. É certo que nestas coisas só 4 a 5% dos lesados é que reclamam os seus direitos. Pois. Portanto, e depois há aqui um outro problema que é o de que enquanto a prescrição, o prazo normal de prescrição relativamente à responsabilidade civil é de 20 anos, aqui é reduzido a 2 anos. Portanto, Sim. no caso dos lesados do BES, é já em agosto. Pois. Quem não pôs ações até agosto acabou, ardeu. Pois. E há muita gente que ainda não interpôs ações. Hoje passa num instantinho. Não é? Portanto, essa é a presente situação neste momento. Já voltamos a ti, temos mais uma chamada em linha. A chamada que temos é de Maria Pinto, que está no estado de Geórgia. Muito boa noite, Maria. Sim, boa noite. Diga, minha senhora, por favor. Olha, eu gostaria de uma informação. Eu estou aqui há 10, 12 anos, em Atlanta, e tenho um irmão cidadão americano. Já fui por mais de uma vez a advogados para tratar de fazer a aplicação para o meu irmão me chamar. E na altura, a última advogada onde eu fui disse: não aconselho a fazer, porque além de levar muitos anos, você vai ter que ir a Portugal e depois tem que ter o castigo. Agora, ouvi dizer que já não era necessário isso e que o meu irmão poderia aplicar os documentos para mim aqui mesmo na Geórgia. Gostaria de saber se é verdade. Senhora, Sim, isso não é verdade. não é verdade. Não, Ok. porque as pessoas que falam isso estão confundidas. Isso só acontece se você é uma esposa de um cidadão americano ou você é uma filha de um cidadão americano ou você é mãe ou pai de um cidadão americano mais de 21 anos de idade. Aí existe uma dispensa que pode ser feita dentro dos Estados Unidos e depois a pessoa vai para seu país próprio, tem uma entrevista e 3 semanas volta. Mas para fazer, não pode fazer. Agora, no seu caso, que é um irmão, vai demorar 10 anos para alcançar o seu número do processo. E depois, você tem que sair do país para receber o green Tem card. que sair. Quando você Então, sai, realmente, eu já fui a vários advogados com o meu irmão e disseram-me sempre isso. E agora, eu tenho uma sobrinha que quer chamar o irmão e disseram-lhe que ela podia fazer isso com o irmão dela aqui. Não. Então, se assim fosse, seria bom para mim também. Não. E como eu vejo todas as semanas o vosso programa, gosto muito do Sr. Luís, gosto muito do Dr. Moisés e gosto da vossa informação. E então foi por isso que liguei para confirmar Sim, que senhora. era verdade. É uma das normas mais restritivas da imigração americana, é a carta de chamada para irmãos e irmãs, não é? Moisés? Agora, cerca de 10 anos, não é? É 10 anos, e se a pessoa está ilegal aqui mais de um ano, quando sai do país, perde o direito de voltar para 10 anos. exatamente. E não existe uma dispensa de um irmão ao irmã. É melhor estar ilegal, não há E dúvida. a senhora tem crianças nascidas aqui? Não,
não tenho, E não. está casada? Sim, sou casada. E ele também está ilegal? Também. Então, a única esperança que você tem é para esperar De uma amnistia, depois da eleição e vai ter uma reforma, estou seguro. Sem dúvida. vai Tem que haver demorar uma um tempo. reforma de qualquer maneira, porque é É. impossível, é insustentável esta situação que se está neste momento a Sim, desenvolver. eles têm que ter Custa uma lei. muito, de facto. Eu, no meu caso, até cá fiquei por uma situação muito delicada. Fiquei cá porque, de repente, eu tive câncer e depois as circunstâncias ficaram difíceis. Claro. E pronto, e fiquei nesta situação e é bastante lamentável. É verdade, E minha você, senhora. mas, senhora, Continua a ouvir em Muito Atlanta, obrigada, tá bom? E eu vou continuação do sucesso do vosso programa. Muito obrigado, minha Obrigado. senhora. Muito obrigada. Muito boa noite, muito obrigado. Boa tarde. Maria, em Atlanta. sabe, o problema que ela tem é muito comum. Tem milhões de pessoas na mesma situação. E a pior que pode acontecer é para ir para uma pessoa que não conhece as leis de imigração ou que são desonestos e faz um processo Sim. para essa pessoa, perde milhares de dólares e depois sai do país e não pode Exatamente. voltar. Sem dúvida. Então, Miguel, a pergunta que eu quero fazer, uma pessoa que tenha um problema desses relacionado com qualquer banco, seja o BES ou o Novo Banco agora, ou o Banif, pode resolver os seus problemas aqui nos Estados Unidos e ir a Portugal? Pode, claro. Como? Claro, nós temos recebido, temos mandato de gente praticamente de todo o mundo. No caso do Banco Espírito Santo, Sim. há processos que nós aconselhamos, por exemplo, os processos acolá do Golfo, que eram de estruturas que o Banco Espírito Santo tinha no Golfo, nomeadamente nos Emirados. Nós entendemos que há procedimentos que devem ser adotados lá. Agora, tudo o que tem a ver com a impugnação das medidas de resolução e com a responsabilização do Banco de Portugal e do Estado corre nos tribunais portugueses e o que nós temos, digamos, organizado são esquemas de intervenção coletiva em que as pessoas conversamos com elas por videoconferência, as pessoas associam-se em ações coletivas, de outro modo isso sairia caríssimo. Não é? Portanto, se os delegados dos Estados Unidos se juntarem também e se contactarem o teu escritório na Ferry Street, pode haver... Nós temos alguns clientes dos Estados Unidos. Sim, eu sei. Agora, como temos muitos clientes na Europa, no caso do Banco Espírito Santo, as relações com os imigrantes são, na generalidade dos casos, absolutamente fraudulentas, porque as pessoas foram enganadas, julgavam que tinham feito aplicações em depósito a prazo e aplicaram-lhes o dinheiro em ações de sociedades de offshore. Portanto, esses casos são valores sempre superiores a 100 mil euros. Estamos a impugná-los em ações individuais em Portugal. Sim. E agora, no caso do Banif, o que nos tem aparecido mais, nomeadamente da Venezuela e de algumas pessoas do sul dos Estados Unidos, da Flórida, são pessoas que compraram obrigações, outras que compraram ações tanto do Banif como da Rent-A-Par, que já foi declarada falida, com a argumentação de que era seguríssimo porque o Estado tinha investido dinheiro no banco e tinha 60% do capital. Eu entendo que esse assédio que foi feito aos investidores, que ele, na generalidade dos casos, viola as leis nacionais, e se for aí nos Estados Unidos, é um caso de polícia que devem procurar um advogado local e começar por processar os gerentes que os enganaram, porque... Sim. É preciso ter a consciência, a gente pode impugnar esses negócios, mas são ações que vão demorar muitos anos. Pois, essa é a esperança do Banco de Portugal e do Governo, é que essas ações demorem muitos anos, porque as indenizações a pagar são milionárias. Sim, sem dúvida. Essa é uma situação. É sem dúvida. Quer dizer, os investidores do Banif não são pequenos investidores. Claro. São pessoas que investiram 100 mil, 200 mil euros. E que agora algumas estão a ser, digamos, aterrorizadas, isso eu entendo que não tem nenhum fundamento,
com a ameaça de que, se apresentarem queixa, vão ser perseguidas pelas autoridades locais, nomeadamente nos Estados Unidos, porque não terão declarado que tinham feito essas aplicações. De facto, são ameaças estúpidas que não prejudicam o que está, o que está por trás disto, que é, de facto, a vigarice de terem sido convencidas as pessoas de que nunca perderiam porque o Estado era acionista. Exatamente. Miguel, é só mais um momento. Agora, em relação a Moisés Absan, em relação ao DACA, há processos que estão a caducar neste momento. 2 anos depois, as pessoas vão continuar a manter-se outra vez na sombra Sim. quando caducarem esses processos? Eles vão poder renovar. Vão renovar? Agora para 2 anos mais. E em junho, quando a Corte Suprema faz a decisão na ordem executiva de Obama, se é aprovado, que eu creio que vai ser aprovado, as pessoas que têm DACA vão poder renovar para 3 anos, não 2 anos. Portanto, isso vai ajudar, não é? Ajuda, mais tempo, melhor, mais barato para eles. Sim. A situação relacionada com estes imigrantes, com as pessoas indocumentadas, é uma situação que é muito complicada, mais para quem está indocumentado e vive aqui na sombra, mas são situações que requerem também alguma paciência. Portanto, vamos todos ter esperança que tudo isso se resolva. Deve ser aquilo, diz o nosso amigo Sr. Duarte, Eugênio Duarte, em Newark. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís Pires. Como está? Passou bem? Como está o senhor? Diga. Olha, eu queria fazer uma pergunta aos senhores. Diga. Eu sou cidadão americano. Sim. E eu estou a pensar em ir em julho a Portugal. Só Sim. que o meu passaporte termina em dezembro. Será que eu posso ir Em montar julho, se o e passaporte depois termina em renová-lo dezembro. Quando eu voltar, que eu venho em agosto para trás? Eu, se fosse assim, fazia-me, pedia já uma renovação. O passaporte americano? Americano ou português? É americano. Sim. Então é melhor renovar antes que você saia. Claro, claro. Porque você vai ter problemas para entrar se o passaporte caducou. Sim, tá bem, mas ele termina só em dezembro. Sim, em dezembro. E depois você vem, está lá até ao verão. Entretanto, o passaporte caduca. É melhor tirar um passaporte o mais depressa possível. Então, porque é melhor tirá-lo agora, então, não é? Exatamente. Melhor. Se você está em Portugal e o passaporte caduca, você vai ter que ir no consulado americano para conseguir uma segunda via para poder entrar nos Estados Unidos. Só isso. Ok? Certo? Está bem, sim, senhor. Obrigado. Eu tenho aqui um contacto feito através do Facebook que me pergunta em relação aos cartões verdes que demora muito tempo a renovar um cartão verde, não é? E pergunta a este telespectador, o Sr. Ferreira, se renovar um cartão verde demora tanto como um passaporte. Eu acho que é mais tempo. não é? Vai demorar 3 a 4 meses para renovar o... Pois. Então, é mais fácil para conseguir o passaporte, mas demora 6 meses para você tornar cidadão americano. Então, demora mais tempo até que você tenha o passaporte americano do que só renovar o Green Card. Exatamente, é uma das coisas que pode fazer. Eu estava também aqui a antever uma pergunta que me fizeram agora sobre a Sociedade de Advogados Miguel Reis em Newark. Eu não tenho neste momento aqui informação sobre o endereço nem a morada. Temos isso em comercial, que está a passar assiduamente durante o dia. Tem a indicação de que poderá contactar em Portugal a Eva Garcia, o Dr. Alberto Vaz também, a Salomé Correia, que está em Portugal, Miguel Reis. Miguel está agora no Brasil, pode ser contactado no Brasil, mas ainda antes deste programa terminar, nós iremos dar-lhe o endereço aqui, em direto, para que possa contactar a Miguel Reis Associados. Os clientes que tens tido no teu escritório sejam, e nós estamos, a nossa produção já está, obviamente, em cima desse acontecimento. Mas aqui nos Estados Unidos, as pessoas contactam, qual é a maioria dos casos que são tratados no teu escritório? Aqui, Miguel Reis, muito rapidamente, só antes de voltarmos ao Rui Falcão. Diz lá. Não, vamos lá ver, estas questões dos bancos são questões, num certo sentido, marginais. O nosso escritório começou por dar assistência às pessoas em matéria de civil, de família, de nacionalidade, de sucessões em Portugal. A ideia do escritório de Newark
é essencialmente abrir uma janela, as pessoas vão ao escritório para conversar com advogados que estão em Lisboa. Temos uma funcionária aí em Newark, os advogados estão em Lisboa. Sim. Nós trabalhamos em direito português em Portugal, de norte a sul. Sim. A facilidade que esse escritório oferece é no essencial, uma janela para conversar com advogados em Lisboa. É um sistema de videoconferência. Claro. 202 Ferry Street, diz-me a produção, 202 Ferry Street em Newark, 973-817-981, e pode contactar a Ana, não é? A Ana Cristina, que é a nossa secretária local. Ela marca comigo onde quer que eu esteja. Portanto, as pessoas, a assistência que damos aos clientes da América do Norte é feita essencialmente por videoconferência, portanto em tempo real, com um sistema de videoconferência que permite analisar documentos, e as nossas áreas privilegiadas são as do apoio aos imigrantes portugueses e brasileiros no exterior. Portanto, trabalhamos em direito brasileiro no Brasil e em direito português em Portugal. Claro que estas questões que agora surgiram do Banco Espírito Santo e do Banco Banif são apenas exemplos de situações de calamidade em que nós envolvemos muito o nosso saber e também o nosso coração. Claro. Que é absolutamente chocante a falta de respeito que há dos imigrantes portugueses espalhados pelo mundo. Continuam a ser tratados como se fossem pessoas menos cultas, ou fossem os labregos, para lhes tirarem o dinheiro. Isso é absolutamente intolerável e tem que acabar. Não pode ser. Claro. Ok, Miguel, a resposta está dada ao nosso telespectador também, contactado por Facebook, 202 Ferry Street, é o nosso espectador Eduardo Laranjinha, em Central Falls, no estado de Rhode Island. Portanto, foi a explicação pedida por este telespectador. Nós temos mais um telespectador em linha. Muito boa noite, Rui Falcão, boa noite, em Union. Boa noite, Rui, como está? Sim, olá, como está? Diga, faz favor. Não é em Union, é em Linden. Então é isso. É isso, Linden. Olá, boa noite. Diga boa noite. Muito obrigado. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Moisés Japetã. Claro. A pergunta seria o seguinte. Uma pessoa com 66 anos de idade e 19 anos e 3 meses na América pode fazer a cidadania em português? 60. Essa pessoa precisa 20 anos. Não 19 anos e meio. É 20 anos a brincar? Precisa 20 anos. Para fazer em português, não é? Bom, pode fazer em português com 66 e 19 anos, mas se espera um pouco mais, até alcança 20, é muito mais fácil, porque quando tem 65 anos e 20 anos com Green Card, eles não perguntam 100 perguntas, eles só vão ter 20 perguntas, e desses 20 só vão perguntar 10, e desses 10 você só precisa 6 ou 7... Ter 6, pelo menos, corretas, não é? Correto. Então, para mim... Só lhe faltam eu esperava 9 meses, caro amigo. Até que você tem... Pois, 9 meses. O caso aqui é que a pessoa que é, não é para mim, provavelmente é para uma pessoa amiga, mas ele tem o teste, o exame dele é amanhã. Então ele está preocupado porque ele estudou as perguntas todas em português. E agora estávamos a ver a idade e por uma casualidade eu estava a ver o programa e eu assim, bem, deixa-me chamar ao seu doutor. Fez bem. Estamos a saber responder a esta É uma boa resposta para informar todas as pessoas. Tem 66 anos de idade e tem 19 anos de América e 3 meses. Sim, então, veja bem, ele vai poder tomar a prova em português. Então, esse não é problema. Eles vão perguntar para ele 10 perguntas e ele vai ter que ter 6 ou 7 corretos para ser aprovado. Pronto, esperemos que resulte. Está bom, meu caro amigo? Sim. Esperemos que é resulte. bom. Olha, e já agora, se não fosse muito pedir, gostava de fazer só mais uma pergunta. Diga. Que é, se a pessoa passar o teste na imigração pode estar fora do país 6 meses ou
ou mais. Está falando de uma pessoa que tem o green card, não? Que é residente legal. Sim, que é residente Isso legal depende nos se a- Estados Unidos se- depende e, se- que vai fazer a cidadania. Depende. A pessoa pode estar 6 meses fora Deixe-me responder. do país. Olha, se a pessoa quer tornar cidadão americano, nunca pode ficar fora mais de 6 meses. Mais de 6 meses. Pois Yeah. era essa a minha dúvida. Right. Se só não quer tornar cidadão americano, pode ficar fora quase um ano. Certo? Ok? Rui, prazer em ouvi-lo, muito obrigado. A explicação está dada. Miguel Reis, esperemos que esta situação tenha desenvolvimentos em relação ao Banif e em relação ao novo banco e aquilo que as pessoas precisarem aqui nos Estados Unidos, naturalmente, que o teu escritório no 202 da Ferry Street será um ponto obrigatório de contacto dos telespectadores que conhecem já a Miguel Reis Advogados e a ti continuo a desejar-te umas boas férias por aí também. Não são férias, Quase. eu estou a ficar mais aqui do que em Lisboa. Sim, E sou sim, claro. calor arrasador, pá, porque eu não gosto de ar-condicionado. Sabes porquê? Porque quando falamos de países tão quentes como o Brasil, ou mesmo a Flórida e as Caraíbas, e as Trabalhar pessoas me mais dizem que vão trabalhar, e eu vou continuando, as pessoas me dizem que vão trabalhar, eu rio-me sempre, porque nesses climas as pessoas subentendemos que trabalham menos do que nós, que trabalhamos aqui assim no frio. De qualquer maneira, olha, podes ver o nosso programa em www.vejatv.com. Aí podes obter toda a informação sobre a imigração, Miguel. Não é verdade? E também esse nosso programa aqui está vivo. Se a pessoa está em Portugal, Ou no Brasil? ou Brasil, ou Cabo Verde, pode fazer uma pergunta. Sim, e também, aliás, estas perguntas que estou tentando responder são perguntas pessoais de Facebook. Mas em relação ao Miguel Reis e ao Brasil, ele pode ver este programa em repetido, portanto, Sim, a partir sim. de amanhã, não é? A partir de amanhã você vai poder ver uma... Portanto, a gravação como se deste fala, programa. segunda vez você vai poder Sim, ver. pode ver as vezes que quiser. Miguel, Yeah. uma boa estadia no Brasil e que tudo se resolva e contactamos grande numa próxima abraço a oportunidade todos. também. Adeus, Miguel, muito obrigado. Boa noite. Miguel Reis no Brasil, é Miguel Reis Advogados, com o escritório 202 Ferry Street em Newark, já está informado, por cima da Agência Portugal. Esta relação das pessoas com os passaportes e com os vistos é tudo muito complicado, quando tudo pode ficar mais simples se as pessoas que têm cartão verde se tornarem cidadãos americanos. Resolvem os problemas todos. É muito melhor, Claro. porque quem sabe o que acontece nessa vida? Sim, claro. E se a pessoa tem problema, vamos falar que a pessoa bebe um pouco. Tem um problema de álcool, sim. E tem problema com álcool. E 2 vezes ele tem uma convicção para DWI, Driving While Intoxicated. Essa pessoa pode ser deportada. Claro. Mas claro. se é cidadão americano, não importa. Não Você pode. pode matar uma pessoa. É verdade, e não não pode. vai deportar. António em Newark, muito boa noite, como está? António? Sim. Muito boa noite, como está? Olá, como está? Diga. Sim, sim. Sim, pode colocar a sua questão. Boa noite, Sr. Pires. Boa noite. Eu só queria fazer uma pequena pergunta. É que as poucas vezes que eu tenho visto o programa, dá a impressão, o programa, a face do programa é informativo sobre as leis, correto? Exatamente. Ok. Dá-me a impressão que o princípio do programa, cada vez que eu vejo este programa, tem sempre uma aproximação política no princípio da apresentação e depois, durante o programa, aparecem pessoas que têm questões, que querem fazer perguntas sobre as leis. Claro. E nós achamos que é essa a face do programa Exatamente. que apresenta no ecrã. Exatamente. Mas no princípio há sempre uma forma de uma espécie de propaganda política. Eu gostava de saber se o programa tem alguma intenção política ou se é apenas um programa informativo para a comunidade portuguesa. Eu posso lhe responder, se nós, só pela simples razão de existirmos, já somos uma mera expressão política, se é essa a política que o senhor diz temos. Agora, fação política neste programa? Não. Agora, se me disser que no que diz respeito aos indocumentados, a situação, por exemplo, do Partido Republicano é menos favorável do que do Partido Democrata, também é uma verdade incontestável e dita pelos próprios candidatos. Em relação à política, eu não estou a ver.
direi que se fosse futebol teria mais lógica, não é? Agora, em política não, sinceramente não. Nós falamos sobre a situação política quando afeta as leis de imigração. Exatamente. Só sobre isso. E o que acontece, agora os republicanos, a maioria deles, não quer aprovar nenhuma lei que ajude os imigrantes. Isso é o nosso problema. Os democratas, eles querem uma reforma, um jeito para as pessoas poderem viver tranquilo nesse Ainda país. que nós aceitemos e respeitemos a opinião de quem esteja contra a questão dos imigrantes, também respeitamos. É uma opção das pessoas, não tem qualquer problema, mas não, caro amigo, não existe nenhuma incidência política definida. Eu gostava de acrescentar, porque eu acho isto muito interessante. E eu nunca tive a oportunidade de ver o programa com alguém que possa responder e que crie um ambiente saudável de discussão. De debate. Eu acho que tem razão. Por aquilo que me explicaram agora mesmo, Sim. dá a impressão que realmente o programa tem uma intenção política. Qual? O programa tem uma propaganda política. Qual? Eu compreendo, porque se o programa tiver essa propaganda política, é perfeitamente aceitável, compreensível. Ainda não me explicou qual é a intenção política. É isso que eu pretendo saber e estamos em direto. Exatamente, há uma intenção, Qual é? quer política no programa, porque há uma propaganda, que os senhores me acabaram de explicar. Isso não é propaganda, é informação política. Propaganda política. E eu só gostava de saber se isso é realmente a face do programa. Não. É perfeitamente compreensível. Não é. Como já lhe foi explicado pelo advogado, como os imigrantes são defendidos pelo Partido Democrata e nós estamos aqui a discutir leis, há quem favoreça mais, logicamente, a imigração do que outros. Isso é uma função política. Agora, nós temos que respeitar, e se houver o contraponto, que é o caso do meu amigo, nós teríamos muito gosto em responder sem qualquer problema. E Luís, é um espaço de debate aberto. A imigração, as leis de imigração é controlado por os políticos. Exatamente. Então, imigração sempre está conectado com política. E não pode falar sobre imigração sem falar não política. falar sobre Sim. política. Isso Exatamente. Entende? Sim, eu compreendo, mas eu acho um pouco incompreensível como é que nós estamos a tentar dar uma imagem de um setor político americano. Mas qual? Que seja contra a imigração. Os republicanos não são contra a imigração. Senhor, vamos parar aí. Okay. Essa conversação não vai de nenhum lado, porque é bem claro que os republicanos são contra a imigração. É um facto. Eles falam só imigração legal. Eu entendo isso, mas as leis de imigração estão tão quebradas que um processo legal pode demorar até 20 anos. Entende? Então não tem jeito para resolver o problema legal. Os 15 milhões de pessoas que estão aqui ilegal, nem se eles queriam fazer tudo legal, eles não podiam fazer. Porque eles têm que sair do país. E aí eles não vão poder voltar para 10 anos. A lei está mal, está quebrado. E os republicanos é uma das razões que a lei está tão mal. Exatamente, eu compreendo essa parte das pessoas que são, portanto, anti-imigração ilegal. Eu compreendo isso. E, aliás, eu tenho que dizer que o António Newark poderá ter essas razões. Mas é que nós não tentamos evidenciar essa facção política. Apenas justificamos as razões políticas em função da imigração ilegal existente neste país, António. E muito obrigado. O seu espaço foi respeitado, a sua opinião foi respeitada e agradecer-nos ter-nos contactado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Pronto. É isto. É um espaço de debate, é importante, porque só o existirmos já é uma função política, não é? E, de facto, não estamos a ver nenhum... Aliás, nós estávamos a falar sobre este assunto, no princípio, em off, enquanto estávamos a conversar antes do programa, e estávamos exatamente a falar daquilo que este telespectador disse. Que estávamos a ver que havia 3 candidatos republicanos que eram mais facilitativos em relação à imigração. E tínhamos mencionado, creio, Rubio, Kasich, Rubio Kasich e Bush. E Bush. Os 3 que são os candidatos e Rand republicanos. Paul também pode ser. O Rand Paul também. Mais abertos para a questão da imigração. E os mais radicais, como sendo Donald Trump, Ted Cruz, Chris Christie, esses sim, os mais radicais. Portanto, já tínhamos falado exatamente nessa situação. Portanto, há uns que facilitam mais ou que nos dão mais confiança e outros que não dão. Portanto, a resposta está dada ao telespectador, Sr. António. Dália, você está em Newark. Muito boa noite, como está?
noite. Boa noite, minha senhora, diga. Boa noite. Diga, boa noite, como está? Passou bem? Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Eu acabei agora de ouvir. Eu estou aqui há 15 anos, vai fazer 15 anos em setembro. Sim. E eu quero fazer a cidadania americana. Eu tenho 66 anos, eu posso ir fazer agora com os 15 anos. Sim. Sim, você pode fazer na língua portuguesa. Exato. Em português é mais fácil. Se você quer. Eu quero fazer em português, Claro, isso mesmo. Então você tem... Que idade ela falou? 60? A senhora tem 66 anos. Então você toma a prova em português. Não é problema. Posso fazer, ao fazer os 15 anos? Sim. Posso fazer. A lei é assim, 15 anos e 55 anos de idade, ou 20 anos e 50 anos de idade. Ok. Só que para ter, se forem as 10 perguntas, é que é mais complicado. Aí já tem que ter 66 anos e 65 anos e 20 anos. 65 e 20 Muito obrigado, Dália. Já foi informada. Esta, de facto, é a explicação para esta... As pessoas confundem... Já várias vezes chamámos esta questão da idade, porque a idade tem sido uma... Há uma coisa que eu quero acrescentar. As pessoas que vão a este exame em inglês ou em português podem levar um intérprete com eles? Não precisa? Não precisa, pois não. Porque se eles estão tomar prova em português, espanhol... E se for em inglês, podem... Em inglês, claro, não pode ter uma podem tradução, fazer, porque claro. tem que falar em inglês. Mas se é português, eles já têm uma companhia que faz a tradução. Portanto, isso torna as coisas muito mais simples. E as perguntas são complicadas? Não. Não são complicados. Claro, tem que memorizar umas E coisas. pode fazer o download dessas perguntas do site do Departamento de Estado? No meu site... No site do Moisés Absan. E o site é? Eu tenho dois sites, absanlaw.com absanlaw.com. ou Dr. Moisés, DRMOISES.com. Aí eu tenho as perguntas, eu tenho um link que vai diretamente para o site da imigração e você pode tomar a mesma prova no meu site. Portanto, a explicação está completamente dada sobre este assunto. Em relação a... Já falámos do Partido Republicano aqui, estamos em democráticas em cálculos, portanto, chamadas eleições regionais ou prévias, como quiser. Estas eleições vão ser efetuadas em toda a América. Para quem não entende muito bem, o estado de Iowa só elege 22 deputados republicanos e acho que 22 democratas, portanto, para depois, no conjunto final de centenas de deputados, se poder saber quem é o candidato de um partido e de outro. E eu acho que é uma forma exemplar de reunir consenso geral e depois, numa fase já muito próxima das eleições, os candidatos poderem discutir entre si quais as melhores opções para o país. Sim. Portanto, ainda há muito caminho a percorrer, é um longo caminho. Vamos ter New Hampshire para a semana, na quarta-feira. É também um estado relativamente pequeno, onde o favorito ali será, neste caso, talvez mesmo Ted Cruz, porque tem uma grande predominância naquele estado, sobretudo os evangélicos, e na parte democrata, aqui Bernie Sanders é, sem dúvida, porque ele é o favorito democrata. Vermont. Mas isso não significa que Hillary não venha a ganhar no futuro, portanto, no conjunto geral. Portanto, é aquilo que se prevê um despique final entre Donald Trump e Hillary Clinton. Portanto, objetivamente, e voltamos à política sem querer, mas é assim. É sempre com imigração, tem que falar sobre política. E sem temos que falar sobre isso, não há hipótese. Não tem jeito para quando falamos de aumento do custo de vida, falamos de política. Quando falamos de ordenados baixos, é política. Quando falamos de tudo na vida, tem alguma coisa a ver com o sistema político no qual nós estamos integrados. Já sabe que de dois dias, portanto, daqui na próxima quinta-feira, hoje é terça, vamos ter aqui no estúdio em direto o vereador Augusto Amador. Pode fazer as perguntas que entender. Augusto Amador, política? Política, claro. Vamos ter aqui Augusto Amador e vamos falar também de animais, porque hoje Augusto Amador teve uma reunião muito importante com uma associação de animais local, que tem muitos seguidores, e eles querem saber mais por nós sobre os direitos dos animais e, sobretudo, o apoio que é dado aos animais na cidade de Newark e, mais concretamente, aqui no bairro Leste. Passou-se hoje, a partir das 7, no escritório de Augusto Amador, no Little City Hall, e é disso também que vamos falar, para além de falarmos na neve, na limpeza, noutros assuntos de ordem política e social, avanços no bairro, desenvolvimento, infraestruturas. Vamos tocar praticamente em todos os assuntos
que dizem respeito ao nosso bairro e à nossa vida de todos os dias por aqui. Moisés Absan, voltamos de 2 a 15 dias, porque o padrão do Você Duas Lei, semanas, sim. agora, porque estamos muito próximo de tendências, de opções e, sobretudo, conclusões relacionadas com as eleições prévias. Portanto, queremos que esteja connosco, pode fazer as perguntas que entender. Nós estivemos consigo em direto neste programa e desejamos a continuação de uma boa semana. E para nós, em relação ao especial informação que vamos ter dentro de 2 dias, na próxima quinta-feira, aqui com o Augusto Amador, não se esqueça, daqui a 48 horas vamos falar de Newark e do bairro Leste. Muito obrigado, Moisés. Até a próxima. Muito obrigado, Miguel. Vamos ver-nos amanhã. Depois da manhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Miguel.